Pessoal, mais uma vez, bom dia, tá bom? Sejam todos bem-vindos. Como eu comentei anteriormente com vocês, o simulado vai estar liberado a partir de 8h50, mas até lá a gente vai ter a oportunidade aí de estar resumindo o conteúdo de industrialização e urbanização, que é o conteúdo que vai ser cobrado lá na atividade diagnóstica. Gente, fiquem atentos a todos os textos que estão no slide. Por quê? Porque esses textos que estão no slide, eles saíram do livro de vocês. E a prova, a atividade diagnóstica que foi elaborada, ela foi toda retirada dos textos do livro de vocês. Tá bom? Quando vocês estiverem fazendo a leitura lá da atividade, vocês vão perceber que ela foi toda tirada do livro de vocês. Então, quem realizou aí uma leiturazinha aí, revisando esse conteúdo, com certeza vai ter um bom desempenho na atividade. Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui uma professor, canetinha para mim. Sim? eu leio uma coisa e esqueci 3 minutos, professor. Então, vamos lá. Vejam só. O início da industrialização no Brasil, como eu trouxe aqui, ó, até o século XIX, tá? Para ser mais preciso, até 1822, praticamente não existia indústria no Brasil. Por quê? Porque até 1822, o Brasil era colônia de Portugal. Então, a indústria aqui no Brasil, ela era simplesmente proibida. Existia, sim, algumas oficinas de artesãos que eles produziam, por exemplo, sandálias, produziam algumas ferramentas, mas era coisa muito simples, tá bom? O processo de industrialização no Brasil, de fato, ele vai ser iniciado a partir de 1822. Mas ele vai se tornar mais intenso lá em 1940, com Vargas, e com o Juscelino Kubitschek em 1950. Tá bom? Seguindo adiante aqui, ó, de 1830 a 1929, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter a expansão da atividade cafeeira, que assumiu importância crescente na economia nacional. Então, veja, até 1929, o Brasil não tinha passado pelo processo de industrialização. Então, nesse período, quais eram as atividades econômicas que predominavam? As atividades econômicas relacionadas ao campo. Nesse momento, principalmente a cultura do café. Tá? E eu trouxe aqui também que a produção cafeeira proporcionou o enriquecimento de empresários envolvidos nessa atividade, que era a que mais impulsionava a economia do país antes da industrialização. Então, isso a gente já comentou. Antes do processo da industrialização, a atividade que mais tinha rentabilidade naquele momento era o quê? A cultura do café. E a gente vai perceber que o dinheiro, o capital acumulado por essa atividade econômica, ela vai ser extremamente importante, porque esses empresários, eles vão investir posteriormente no processo de industrialização. Seguindo aqui, ó, como eu coloquei aqui, parte dos lucros obtidos com a venda do café foi investido em máquinas, na instalação das primeiras fábricas e na infraestrutura de transporte. Implantação de ferrovias para escoamento da produção do café. Então, essa riqueza adquirida, a princípio, ela vai ser importante, porque vai ser investido em infraestrutura, por exemplo, no sistema de transporte, e, posteriormente, ela vai ser importante também porque vai ser investido no processo industrial, onde vai ser comprado ali as primeiras máquinas que vão chegar aí no processo de industrialização no Brasil. Tá? Seguindo aqui, ó, pessoal, tem alguém com o áudio ligado? Desliga, por favor. Seguindo aqui, preste atenção a isso aqui, ó. As ferrovias tiveram um papel fundamental no início da industrialização do Brasil. Então, na medida que eles iam ganhando dinheiro com o lucro do café, eles iam investindo, por exemplo, em ferrovias.
para transportar, para escoar a produção do café, e posteriormente essas ferrovias elas foram fundamentais no processo de industrialização. Então, já facilitava a circulação de mercadorias e a abertura de núcleos populacionais. Ou seja, ao longo dessas ferrovias, surgiram ali vários núcleos urbanos que posteriormente tornaram-se cidades, que muitas vezes se tornaram cidades, em especial no interior de São Paulo. Então, o que é que a gente percebe? As ferrovias elas foram extremamente importantes, tanto para a atividade econômica do café, como também a atividade econômica do processo de industrialização. Tá? Professor, Sim? estou com uma dúvida. Aqui diz que o processo de industrialização do Brasil foi tardia, né? Que é 200 anos depois da Inglaterra. Isso. A Inglaterra foi antes dos Estados Unidos? Com certeza. Veja, bem rapidinho. Mais adiante eu vou comentar também sobre isso, bem rapidinho. O país que promoveu a primeira Revolução Industrial, em 1750, foi a Inglaterra. Nesse momento, os Estados Unidos ele era colônia da Inglaterra, ou melhor, colônia dos britânicos. Quem colonizou a Inglaterra foram os britânicos. Então, nesse momento, os Estados Unidos ele era colônia. Tá? Agora, quando foi na segunda Revolução Industrial, que foi em 1850, aí sim, os países, a maioria dos países europeus, o Japão lá na Ásia e os Estados Unidos, que tinha se tornado independente fazia pouco tempo, eles também participam da segunda Revolução Industrial. E por que se diz que a nossa industrialização brasileira ela é tardia? Porque o processo de industrialização aqui, a gente percebe que ele inicia na década de 40. A primeira revolução ela se deu lá em 1750. Ou seja, quando esse processo vem chegar aqui, a Europa já está passando pela segunda revolução. Ou seja, quando esse processo vem chegar aqui, é quase 200 anos depois de ter ocorrido a primeira revolução lá na Europa, que foi na Inglaterra. Professor, Mas qualquer coisa só deu perguntar. uma bugada aqui no meu Wi-Fi, isso diz quantos anos? Ok, vamos lá. Hã? Como é, Martin? Deu uma bugada aqui no meu Wi-Fi, aí quando o senhor foi dizer quanto tempo depois, quanto tempo tinha sido a primeira, deu uma bugada. Quanto foi mesmo? A primeira revolução ocorreu em 1750, que foi lá na Inglaterra. Quando esse processo vem começar aqui no Brasil, que é em 1940, perceba que são quase 200 anos depois que ocorreu a primeira revolução industrial, que foi lá na Inglaterra. Vamos lá. Então perceba aqui, ó, no início do século XX, ou seja, ali em 1920, 1930, 1940, a economia mundial enfrentou graves períodos de crise, né, que tiveram repercussão negativa na produção do café. E qual foi essa crise? Vocês ainda vão estudar bastante sobre essa crise de 1929, que foi a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Então perceba, então o Brasil naquele momento ele exportava café. Na medida que o mundo passa por crise, esse café ele não é vendido, ele fica aqui no Brasil. Então isso desperta o interesse dos políticos aqui naquele momento e dos grandes empresários, que eram os produtores de café, de que não, a gente tem que investir em outra atividade econômica, que é para a gente diversificar nossas atividades econômicas, porque se a gente ficar dependendo apenas de uma atividade, no caso é o café, toda vez que tiver uma crise, a gente vai sofrer. Então, se a gente investir no processo de industrialização, então no momento que houver uma crise, aquilo que a gente está comprando lá fora, a gente pode produzir dentro do nosso território. Então, essa a princípio foi a ideia. Então, veja, as duas guerras mundiais, ocorridas no século XX, 1914 a 1918, e a outra de 1939 a 1945, impulsionaram a industrialização do Brasil. Alguém pode se perguntar,
Professor, como assim é que uma guerra pode impulsionar o processo de industrialização de um país? Veja, quando o mundo está em guerra, e a gente sabe que ela ocorreu na Europa, o mundo inteiro está em crise. Então, perceba, se você depender de comprar, por exemplo, ferramentas para a agricultura, se o mundo está em crise, está tudo parado, você não consegue comprar. Então, aquilo que eu comentei anteriormente. Então, isso despertou o interesse dos políticos e dos empresários para quê? Para que fosse investido no processo de industrialização aqui no nosso território, para que aquilo que a gente estava comprando lá fora, a gente passasse a produzir aqui dentro do nosso território. Seguindo aqui, outro período de grande crescimento industrial ocorreu durante o governo de Juscelino Kubitschek. Então, lembra que eu comentei com vocês que esse processo de industrialização ele vai se dar lá em 1940, com Vargas, né? De fato, aí, esse processo ele inicia, e ele vai ter um grande crescimento lá em 1960, que é com o governo de Juscelino Kubitschek. Naquele momento ali, o governo vai investir bastante em infraestrutura, principalmente meios de transporte e em energia. Por exemplo, as principais hidrelétricas existentes no Brasil hoje, ela foi construída justamente naquele período. Seguindo aqui, com relação ao panorama da indústria do Brasil atual, o que é que a gente tem? Deixa eu só ver a hora aqui para a gente não... O que é que a gente tem? O setor industrial brasileiro, hoje, ele é diversificado, tá? Com empresas que atuam no setor químico, metalúrgico, siderúrgico, automobilístico, têxtil, eletroeletrônico, calçado, alimentos e refino de petróleo. Então, a gente pode dizer hoje que a indústria brasileira ela é diversificada. Ela não é tão desenvolvida quando comparada, por exemplo, com a indústria da Alemanha, da França, dos Estados Unidos. Bom, seguindo aqui, as indústrias não se distribuem de forma homogênea pelo território nacional, concentradas nas regiões Sudeste e Sul. Então, veja, quando a gente diz aqui, que não se distribui de maneira homogênea, nós estamos dizendo que essas indústrias, melhor dizendo, ela está distribuída de forma irregular no território brasileiro. Por quê? Porque a gente percebe que ela está concentrada principalmente na região Sudeste e Sul do país. Por quê? Porque foi lá na região Sudeste que iniciou-se esse processo de industrialização. Tá bom? Seguindo aqui, o que é que eu trago aqui? Atualmente, o parque industrial brasileiro ele enfrenta o desafio de se modernizar, o que exige investimentos das empresas em novas tecnologias e na aquisição de máquinas, ou seja, para adquirir, para comprar máquinas, além de requerer ampliação na infraestrutura de transporte, energia e comunicação. Então, perceba que o Brasil aí hoje, ele tem essa dificuldade aí, né, para ampliar o seu processo industrial, na compra de máquina, investimento em tecnologia. Por quê? Porque isso requer o quê? Isso requer muito capital, isso requer muito dinheiro para esses investimentos. Essa imagem aqui a gente vai passar. Ô, professor. Sim. Professor. Sim. Sim, Luísa, pode falar? Volte para outro slide para eu tirar aqui. Qual aqui? Ô, professor. Pessoal, eu vou ter que adiantar. Pessoal, vou ter que adiantar porque o tempo está correndo. Então, eu tenho que fazer o resumo dos dois conteúdos.
Ô, professor, acabei me confundindo um pouco. Quando teve o período de industrialização Brasil, a Europa estava tendo a segunda o quê? Era a segunda crise, é? Não vi, não. Não, quando o Brasil iniciou seu processo de industrialização, É. calma, tem que saber o que é que você está perguntando. Porque Porque eu você disse, falou que quando o Brasil estava iniciando, que ele é muito tardio, a Europa já sim, estava sim, na segunda. a Europa já estava passando pela segunda revolução industrial. Entendi. O Brasil teve também duas, ou só teve uma? Veja só, o Brasil ele vai iniciar o seu processo lá em 1940, tá bom? Em 1970, 1960, 50, 60, ele tem o seu processo, né? Ali bastante intensificado. Hoje, a gente pode dizer que hoje o Brasil ele está vivenciando a terceira revolução industrial, que a terceira revolução ocorreu em 1970, lá no Japão. Mas hoje a gente pode dizer que o Brasil ele também está passando por esse momento. Agora sim, se comparado com outros países, Estados Unidos, Alemanha, França, Japão, Coreia do Sul, aí o Brasil ele está bem aquém, está bem abaixo. Mas a gente pode dizer que ele está passando pela terceira revolução industrial também. Ok? Seguindo aqui, ó, lembra quando a gente já comentou aqui sobre a industrialização tardia? Por quê? Porque quando esse processo de industrialização veio ocorrer aqui no Brasil, ou seja, foi aproximadamente 200 anos, quase 200 anos depois de que o processo tinha ocorrido lá na Europa, a primeira revolução. E esse termo aqui, ó, substituição de importações, o que é isso aqui? Lembra lá que eu comentei que no governo de Vargas, em 1940, quando iniciou-se o processo de industrialização aqui no Brasil, tinha essa ideia de quê? De realmente substituir as importações, ou seja, aquilo que o Brasil comprava lá fora, tinha essa ideia de quê? De passar a ser construído aqui dentro do nosso território. Tá? Então, veja, a gente comentou também há pouco que a indústria brasileira ela é um pouco diversificada, não é isso? Mas ela tem alguns pontos negativos. Por exemplo, a dependência de capital e de tecnologia estrangeira. Então, embora a nossa indústria ela seja diversificada, mas o Brasil ele ainda depende muito de capital e de tecnologia estrangeira. Tá bom? Com relação à concentração e desconcentração industrial no Brasil, a gente já comentou, não é isso? Que essa indústria está concentrada principalmente na região sudeste do país, né? Principalmente no estado de São Paulo, né? Na região metropolitana. Isso nós já comentamos um pouco. E com relação à desconcentração industrial no Brasil, o que é que a gente percebe? A gente percebe que tem algumas cidades médias no interior, não só lá de São Paulo, mas no interior de todas as regiões, que elas estão passando por uma crescente econômica. Então, a gente pode dizer que essas grandes metrópoles, elas desaceleraram um pouco o seu crescimento, o seu ritmo de crescimento, enquanto essas cidades médias no interior, elas estão passando por uma ascensão, um crescimento econômico bastante significativo. Tá? E essa concentração, essa desconcentração industrial, ela vai ser causada a partir de quê? A partir de alguns elementos que vão servir de atração para essas empresas. Então, por que que essas cidades médias hoje elas estão passando por uma ascensão, por um crescimento econômico? Porque elas estão oferecendo algumas vantagens para essas empresas se instalar no seu território. Por exemplo, isenção de impostos, por exemplo, terrenos para ser construída a empresa, para ser construída a indústria. Tá? Então, isso são algumas das vantagens que são oferecidas tanto por município como por estados. Tá? Então, deixa eu voltar aqui agora.
Deixa eu ir lá para a parte de urbanização. Então, deixa eu ver o nosso tempo aqui. A gente tem aqui, em média, 12 minutos para fazer esse resumo aqui. Então, vamos lá. Veja só, a gente vai perceber que o processo de urbanização no Brasil, ele vai estar intimamente relacionado com o processo de industrialização. Tá? Porque a gente vai perceber, que urbanização nada mais é, deixa eu pegar aqui uma caneta para mim, urbanização nada mais é do que o crescimento populacional e físico de uma determinada cidade. Então, essas cidades, elas passam a crescer muito quando inicia-se o processo de industrialização. Por quê? As pessoas vão sair do campo em direção à cidade à busca de emprego. Logo, vão fixar residência na cidade. Então, essas cidades elas vão passar por um crescimento muito grande. O Brasil ele é considerado um país urbano, pois a maior parte de sua população vive onde? Vive na cidade. Hoje, em torno de 85% da população brasileira ela reside na cidade. Então, vejam, a urbanização ela é um fenômeno observado em todo o mundo, mas nem todos os países são predominantemente urbanos. Por exemplo, a Índia. A Índia ela não é considerada um país urbano. Por quê? Porque a Índia ainda tem mais de 50% de sua população residindo no campo. Tá bom? Então, embora seja um fenômeno mundial, o fenômeno da urbanização, mas ainda tem alguns países que têm a maioria de sua população residindo no campo. Com relação à urbanização brasileira, ela é um fenômeno relativamente recente e ocorreu com muita rapidez. Por que ocorreu com muita rapidez? Porque a gente viu que o processo de industrialização ele vai iniciar lá na década de 40, vai se estender até a década de 60 também, onde a maior parte de sua população concentrava-se no campo. Então, a partir do processo de industrialização, na cidade, você vai ter um contingente populacional saindo do campo em massa em direção à cidade. Então, essa urbanização não vai ser muito rápida, ela vai ser muito acelerada. E a gente vai perceber mais adiante que isso tem alguns problemas. Na década de 70, o que é que a gente tem aqui? A população urbana já havia superado a população rural. Então, veja aqui. De 1970 a 2010, saltou de aproximadamente 53 bilhões para 160 bilhões de pessoas. Isso residindo em áreas urbanas. Por exemplo, se a gente observar esse gráficozinho aqui, a gente vai perceber que aqui, amarelo urbano e esse laranjazinho aqui rural. Então perceba que até 1960 a população que predominava aqui, era a população rural. Agora, a partir de 1970, 1980, 91, 2000, 2010, a gente percebe aí que a população urbana ela cresce muito. Seguindo aqui, com relação à hierarquia urbana, então, de maneira geral, quanto maiores as cidades, maior a concentração de atividades industriais, comércio, de serviço, as grandes cidades também podem concentrar centros de decisões políticas. Então, vamos lá. O que é hierarquia urbana? Quando a gente conversou sobre hierarquia urbana, eu disse para vocês que hierarquia nada mais é do que você ter um grupo de cidades e dentre aquele grupo tem uma que vai exercer influência nas demais. Por exemplo, Caruaru. Caruaru exerce influência nas cidades circunvizinhas. Por exemplo, se você precisa de um shopping, se você precisa de uma clínica médica um pouco mais sofisticada, se você precisa de um tipo de serviço um pouco mais sofisticado,
Para onde é que você vai? Você vai para Caruaru. Então, perceba que hierarquia urbana é isso, é você ter um conjunto de cidades, dentre elas você tem uma que vai exercer influência sobre as demais. E rede urbana vai ser justamente essa integração entre esse conjunto de cidades. Então, algumas cidades ela exercem influência econômica, política e cultural sobre outras, e essa relação de atração e influência forma o quê? Forma essa rede urbana. Então, dentro desse conjunto de cidades, você vai ter uma que vai exercer influência, então isso a gente chama de hierarquia urbana. Você vai ter a cidade mais importante, você tem as menos importantes. E o que é que liga, o que é que integra essas cidades? As redes de comunicação, redes de informação, rede de transporte. Então, são essas redes aí que interligam todas essas cidades. Com relação às regiões metropolitanas brasileiras, né, a gente tem aqui a expansão da mancha urbana. O que é a expansão da mancha urbana? É a expansão das cidades. À medida que a cidade vai crescendo, a mancha urbana ela também vai crescendo. Porque a mancha urbana são o quê? São os bairros, né, que vão crescer dali construções de casa, construções de outro tipo. Então, deixa eu ver o tempo que a gente tem aqui, em média 5 minutos. Então, vamos lá. Então, à medida que o número de habitantes de uma cidade aumenta, sua área urbana tende a expandir-se. Esse processo é denominado de expansão da mancha urbana. Então, na medida que uma cidade ela cresce, aumenta a quantidade de bairros, automaticamente, aquela mancha urbana ela também tende a se expandir. E nós falamos também sobre conurbação, né? Então, o que é conurbação? Conurbação nada mais é do que a integração, do que a junção física entre várias cidades. Então, veja só. Se amanhã ou depois você tem Caruaru, Taquaritinga, Toritama e Santa Cruz, elas se juntando fisicamente, ou seja, ela cresce de uma forma tão absurda que elas conseguem entrar uma dentro da outra, aí você tem o quê? Você tem a conurbação. Sim? Igual tem lá em São Paulo que tem um monte de cidades juntas e parece que é uma grandona. Isso. Por exemplo, Recife também. Né? Recife ali juntou-se ali Camaragibe, São Lourenço, Olinda, Jabotão dos Guararapes, Paulista, Recife. Então você chega em Recife, você não sabe onde é que está. Você não sabe se você está em Olinda, Recife, Jaboatão, Camaragibe. Por quê? Porque houve essa conurbação física, essa junção física entre essas cidades. E quando ocorre essa conurbação física entre um conjunto de cidades, aí a gente vai ter o quê? A formação de uma metrópole, que é o caso da metrópole, por exemplo, a metrópole do Recife. Tá? Então, quando você tem aí a junção física entre várias cidades, ou seja, a conurbação entre várias cidades, você tem ali a formação de uma metrópole. A exemplo, a metrópole do Recife. Ô, professor, tem a migração pendular, né? Que é quando é de uma cidade para outra, né? Isso, Também tipo bate e volta. Você vai e volta no mesmo dia. todo dia, eu sei. Aí em região metropolitana também é esse mesmo nome, que o pessoal deve trabalhar muito em outras cidades, né? Com Que é certeza, tudo. com certeza. Então, nessas regiões metropolitanas, as pessoas saem muito das áreas, né, daquelas cidades vizinhas, em direção a quem? Em direção à cidade que exerce influência, no caso é Recife. Então, muita gente todo dia vai para Recife. Por isso que o sistema de transporte em Recife ele é superlotado. Primeiro, porque não é de boa qualidade, e segundo, porque tem muita gente indo trabalhar em Recife pela manhã, à tarde voltando para casa. Sim? É como se fosse um estudo
estudante de faculdade estudar e trabalhar ao Isso. mesmo tempo, só que ele vai no mesmo dia e volta. Isso, exatamente. Então, veja só. Então, com relação às metrópoles brasileiras, então a gente tem aqui, ó, Belo Horizonte, Belém, Curitiba, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Salvador, São Paulo, Rio de Janeiro, são as principais metrópoles brasileiras. E a gente viu que esse processo de urbanização no Brasil, ele foi o quê? Ele foi um processo muito rápido, ele foi um processo muito acelerado. Então, isso trouxe o quê? Trouxe vários problemas urbanos. Por exemplo, insuficiência ou baixa qualidade de hospitais e escolas, precarização dos serviços públicos de saneamento básico, deficiência e precariedade do sistema de transporte coletivo, elevados índices de violência. Então, perceba que, consequência desse processo acelerado, o que é que a gente tem? A gente tem aí o surgimento de vários problemas sociais urbanos. E a gente vai ter também o surgimento de vários problemas ambientais também. Poluição atmosférica, poluição visual, sonora, poluição das águas, enchentes, ocupações de área de risco e deslizamento. Pessoal, vocês devem estar percebendo que o tempo nosso está se encerrando aqui, o Zoom já está se fechando aqui, tá bom? Como eu comentei lá no início, a atividade diagnóstica está liberada para vocês a partir de 8h50, tá bom? Então, vocês têm 1 hora para realizar a atividade, de 8h50 até 9h50. É o horário que está liberado lá, a atividade diagnóstica, tá bom, gente? Então, bom desempenho para todos, ok?